Boa noite, pessoal! Hoje, então, vamos fazer uma live bem especial e vamos falar sobre algo que eu acho que não afeta a todas as pessoas. Não tem quem aqui não vai estar afetado pelo estresse. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que o estresse atinge a nossa saúde, como o estresse atinge a nossa vitalidade, né? A Adriana já entrou aqui. A gente vai bater esse papo junto com a doutora Adriana, que é psiquiatra. Então a gente vai bater esse papo bem legal falando sobre estresse e depois a gente vai também falar sobre alguns mecanismos aí que a gente pode usar para tentar, de uma certa forma, né? É algo fácil, mas é algo possível. Né? Tô chamando aqui a doutora Adriana, já entrou aí. Boa Olá, noite, Adriana. boa noite, Rui, boa noite a Oi. todos. Então, pessoal, todo mundo está nos escutando bem. Se por acaso alguém, né, não conseguir escutar bem, se o áudio ou o vídeo estiver ruim, por favor, nos avisem aqui. Bem como se vocês quiserem fazer perguntas, façam as perguntas ali naquela. Tem uma caixinha de perguntas, mas também se quiser colocar nos comentários, tá? Pode ficar à vontade aqui, a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês. Hoje a live é sobre estresse, como ativa o nosso cérebro, né? O que o estresse tem a ver com o nosso cérebro, com a nossa saúde, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a tecnologia REAC e outras estratégias, não é, Adriana, para a gente poder tentar, né? Acho que a palavra mais importante é tentar controlar um pouquinho o estresse. Mas antes de a gente começar a falar sobre o estresse em si, né, e tudo isso, eu quero que a Adriana se apresente um pouco aí para as pessoas, conta um pouco da sua história para nós. Bom, eu sou psiquiatra, eu fiz residência no comecinho dos anos 2000 dentro de um hospital geral, porque eu queria ter uma visão da psiquiatria integrada com outras especialidades, tá, Rui? Então, essa é uma característica da minha formação, porque eu Uhum. sempre entendi que o cérebro é um centro de processamento de informação que recebe informações do corpo como um todo, e muitas vezes ele é o alvo, né, aí de sintomas que, na verdade, está manifestando um quadro que pode ser um quadro sistêmico. Então, eu fiz a psiquiatria geral, e aí eu quis conhecer sobre o desenvolvimento, né, e aí eu fui fazer psiquiatria infantil na sequência, eu fiz meu R13 de psiquiatria infantil, para estudar toda essa questão do cérebro no desenvolvimento. Então, eu tenho essa característica e ao longo da minha vida eu fui atendendo criança, adolescente e vendo a questão do estresse crônico, o estresse crônico grave desde a infância, que eu acho que é isso que hoje nós estamos mais atendendo no consultório, né? Pessoas que já vêm de um histórico de estresse ao longo da vida, ou que têm um quadro de estresse agudo, ou por violência urbana, ou por acidente, ou por situação mesmo de relacionamento, né? Ou de coisas da vida, né? Porque hoje em dia nós estamos num ambiente que está assolando o cérebro aí com estímulos estressores. Perfeito, né? E cada vez mais, né? E cada vez, Sim, assim, eu vejo também depois da pandemia, quem não era se estressado virou tornou. estressado, né? Então, eu quase não vejo hoje no meu consultório, quase. É difícil alguém que me diga assim, eu não tenho, é zero estresse, eu não tenho nada de estresse. O mínimo do estresse é moderado. É, Porque eu tenho, na minha anamnese, sabe, Adriana, eu sempre faço perguntas relacionadas ao estresse. Sempre, tá. sempre. Aí eu Sim, sempre peço, inclusive, que às vezes o paciente que ele dê uma nota de como é que está o estresse dele. E impressionante como antes da pandemia eu tinha muita gente que dizia que o estresse não existia na vida. E hoje alguém me dizer que não existe estresse é praticamente nulo. É difícil ter alguém, né, que é. está 100% normal, né? Na Então, como isso psiquiatria eu sempre falo que o estresse é sempre um gatilho, né? Que start, né? Que inicia um quadro. Então a gente já sabe que sempre vai ter um deflagrador, e em geral é um quadro de estresse. Mas o que eu tenho visto ultimamente é esse estresse crônico desde a infância, é o que eu mais atendo atualmente, olha só. né? E eu acho que uma coisa, acho que e não existe uma definição única para estresse, né? Cada um, Não. a gente pode ter, inclusive nos artigos não tem uma definição, é aquela.
Mas cada um Não. pode definir de um jeito. Eu gostaria, define estresse, depois eu vou dar a minha definição, a gente, né, vai ter várias definições, né, O de estresse tem estresse. a ver com a percepção, por isso que também não dá para comparar a mesma situação, né? Ah, e tal pessoa tem estresse, outra não tá. Então não dá para você falar assim, ah, não se estressa, não é nada disso, porque ele é muito individual. Eu sempre falo que é aquela sobrecarga que a pessoa sente ao vivenciar uma determinada situação. Então, ela sente que aquilo é pesado demais, é difícil, ela se sente paralisada, porque o cérebro ele fica nesse modo ativado de sobrevivência. Então, para mim, o estresse é quando coloca o cérebro no modo de sobrevivência. Então, você já não consegue mais ter prazer, você só quer que aquilo passe logo, né? E termine logo para você resolver. Então, para mim, eu defino muito como um modo de sobrevivência. Eu definiria muito parecido contigo, né? Eu acho que é bem isso, né? E quando a nossa capacidade de lidar com aqueles Cada- estressores ou aquelas questões que estão sendo postas para a gente não consegue lidar, né? Quando a gente não consegue lidar, e tem muito a ver com nossas questões pessoais, né? E aí que começam a ter os problemas relacionados ao estresse, mas eu acho que essa ideia, né, de que superou a nossa capacidade fisiológica de suportar o estresse, e isso é muito individual, né? É só a gente E eu acho que uma coisa. perguntar quem aqui está passando por estresse, que está aqui ouvindo essa live. Quem que está passando agora numa situação de estresse? Eu gostaria de Essa, saber. essa é uma boa pergunta para todos aqui, né? Se alguém tiver, pode É, colocar aí, né? Que eu acho que é bem interessante. E o estresse, ele pode vir, ó, a Ana colocou. E o estresse, ele pode vir de N formas, né? Não existe uma única forma, né? O excesso do trabalho pode ser estresse. exato. A falta de trabalho pode ser estresse, né? Não dormir, Falta porque os de filhos dinheiro, acordam não há dormir, muito à noite, é uma causa de né? estresse, inclusive de depressão na mulher, né? Essa questão da privação do sono e não dorme suficiente, ainda tem uma rotina puxada com os filhos, é uma causa de estresse. Aliás, Excesso hoje, de eu não sei, estudo. Adriana, mas eu vejo que hoje a maternidade tem sido um estresse muito grande para as mulheres, Porque né? não Eu não tem sei rede se de isso não. apoio. É, antigamente, Não acho que tem. tinha mais rede de apoio, né? Tinha, porque tinha as tias, tinham as vizinhas, as mulheres compartilhavam ali na redondeza, né, que moravam próximas, uma vizinha ajudava a outra, as tias, as primas. Hoje não, hoje a mulher às vezes ela fica sozinha, é ela e o marido para cuidar de duas, três crianças. Não dá conta, né? Eu É. acredito que é muito a falta da rede de apoio que nós estamos vendo, muito essa questão das mulheres tendo esse estresse no cuidado das crianças e fora, assim, a rotina das crianças que é muito pesado, né? Ainda mais se tem uma criança especial que tem que passar por um terapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, tudo isso, né? Aliás, aí sim é uma mãe que eu digo assim, essa mãe, ela chega a ser traumatizada por todo esse processo, né? Ela Exatamente. é, ela é traumatizada nesse processo. E ainda tem hoje, a gente está falando de mulheres, as mulheres hoje são mães, né? Elas são donas de casa, elas ainda trabalham Isso. e elas ainda têm que ser mulher, né? Tem que ter o seu espaço. Então, é humanamente impossível essa conta fechar, né? E se a gente Com pega uma tantas mulher na coisas. transição menopausal, muitas vezes ainda ela tem que dar suporte para os pais longevos, que muitas vezes estão num processo neurodegenerativo. Então, assim, é mais uma carga de estresse no momento que o cérebro já está vivendo uma carga de estresse interno biológico pela queda e pela oscilação hormonal. Então, a Aliás, gente também tem é, essa situação. menopausa para a mulher é um estresse muito grande. Os Exato. pais, né? E a gente ainda tem essa questão, né? Que normalmente isso é uma coisa muito comum. As mulheres, as filhas, ficam com toda a carga de cuidar dos pais quando ficam mais velhos, né? É Exato. interessante isso, né? Porque parece que a Exato. mulher, ela tem essa questão, acho que mais de cuidar que o homem, em geral, claro, né? Então ela também, além de tudo, quando ela, né, os filhos já cresceram, aí tem os pais para cuidar, né? Isso. Então E a é gente tem muita toda essa coisa.
E a gente tem essa vida urbana, né? Excesso de luminosidade, excesso de informação, excesso de demandas, né? Trânsito, essa competitividade cada vez maior. Então, assim, a gente já tem um estresse natural no dia a dia também, que isso ativa o cérebro nesse modo de sobrevivência, né? É. E quando a gente fala nesse esse modo de sobrevivência, eu gosto muito de pensar nisso. Como tu explicaria, assim, de uma forma simples para as pessoas o que é esse modo de sobrevivência? Eu sempre falo que nós temos assim uma gradação no cérebro, né? Nós temos uma parte do cérebro que é extremamente vegetativo, que é conhecido como cérebro reptiliano. Aí nós vamos ter uma segunda porção, que é um cérebro mais mamífero e está regulado aí pelas emoções, sistema límbico e a amígdala, né? Eu falo que nós temos uma amígdala na garganta e nós temos duas bolinhas também, que é a amígdala cerebral, que é a nossa antena que fica ali à espreita se o ambiente oferece perigo. Né? E nós temos essa terceira porção no cérebro, que é uma parte mais cortical, mais nova no cérebro, que é onde está o nosso processo mais racional, digamos assim. O que acontece é que nesse modo ativado, essa antena, que é a amígdala, ela detecta o perigo e ela manda uma mensagem, então o teu cérebro regula reações hormonais e químicas para te deixar no modo assim, luta e fuga. Então, nisso você tem o envolvimento do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que aí você tem a liberação do cortisol, que é tido como hormônio do estresse, e as catecolaminas, que vão estimular o sistema nervoso simpático, parasimpático, é o nosso sistema nervoso autonômico, para você se preparar ou para correr ou para brigar. Né? E eu sempre falo para os pacientes, ou você discute com alguém, ou você se emburra e corre para o teu quarto e fica lá isolado. Então é mais ou menos isso que o cérebro funciona, e é mais ou menos assim que eu explico. E o problema é que uma vez que você ativa a amígdala, ela acaba se desenvolvendo. Hoje, estudos de imagem mostram que a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse pós-traumático, essa amígdala, ela está com o volume aumentado, porque exatamente ela tem que se desenvolver para dar conta de tanta informação que ela tem que ficar na espreita e receber. E aí a pessoa sempre está nesse modo ativado, né? E aí, para a gente reverter isso, é hoje o grande X da questão, porque só psicotrópico não resolve, porque o psicotrópico só te deixa indiferente às situações. Ele não anula essa ativação cerebral, né? Parece que ele anestesia, né? Ele é como se tu só Ele não te deixa sentisse indiferente, que ele aquele te dá um efeito. embotamento afetivo. Você percebe a situação, só que você não reage. Eu recebo muitos pais falando assim, eu tô virando um banana, as crianças estão brigando e eu não consigo reagir. Eles ficam até incomodados, na verdade, né? De Uhum. perceber a situação, mas de se perceber não tendo reação. Então, a Mas, medicação faz mais ou menos aí isso, eu ia falar, mas ela continua. isso são pais que estão tomando medicações que tu vê Sim, esse quadro de embotamento, assim. Sim. sim, eles Alguém que passou percebem por já na um. situação dentro de casa, que situação ali corriqueira, que ele seria mais duro, Uhum. rígido, ele passa a ser, eles falam banana, Uhum. né? E aí eles percebem o efeito da medicação no estresse, porque eles percebem que eles se tornam indiferentes à situação, mas não que modificou a percepção ou a situação em si, né? Perfeito. E é uma coisa que as pessoas acho que às vezes até confundem, que assim, não é porque a pessoa, não é porque ela reage ao estresse que isso pode ser ruim, né? Na verdade, é reagir da forma certa e não reagir com Sim, exagero às situações de estresse, né? exato. Porque o Nós estresse, inclusive, precisamos do a gente estresse num certo precisa, grau para a faz gente parte ser da vida, né? ativado. Isso. Faz parte, mas o problema é essa ativação excessiva ou essa ativação desregulada com uma resposta, né, desproporcional àquele Exato. estresse que aconteceu, né? Tanto para o excesso, né, quando fazem excesso, quanto para a falta, né? Que é o que tu estava falando, né? De repente do pai, que de repente naquele momento deveria ter sido um pouco mais energético, mas ele tá embotado e, né, congelou, Exato, né? Literalmente exato. congelou e não E, conseguiu é, fazer. e esse excesso a gente vê muito nos quadros que são rotulados, né, com síndrome do pânico, no estresse pós-traumático, nós vemos isso nos transtornos de humor, que a pessoa se torna hiperreativa ao mínimo estresse, né? Tem paciente que fala que perdeu a chave, pronto, já acabou o dia, né? Então, aquela pessoa que ela se desregula emocionalmente, porque como eu expliquei, é uma parte do cérebro que está relacionada à regulação emocional, que é o sistema límbico.
Então, você perde essa autorregulação e começa a hiperreagir a qualquer coisa e de modo desproporcional. Então, é aquela coisa pequena, onde você tem uma reação que não é equivalente a ela. Então, a gente acaba tendo isso nos transtornos de humor, na depressão, né? Que dependendo desse gatilho, ativa o cérebro 24 horas. Então, aquela pessoa que ela tem dificuldade para dormir, porque ela fica com a mente acelerada, sempre pensando, sempre em estado de vigilância, né? Ela sai de casa já com medo, já com receio, com a sensação que algo ruim vai acontecer. A gente vê isso também no transtorno obsessivo compulsivo, de alguma maneira, né? E aí a gente vê esses quadros de estresse, e o grande problema relacionado a isso não é só esse problema dessa reação imediata, mas isso vai carregar um prejuízo para o nosso corpo, para a nossa saúde gigantesco. Eu, Exatamente. eu, eu agora, daqui 2 finais de semana, eu vou estar no Congresso de Medicina Internacional, de Medicina Ortomolecular em São Paulo, e eu fui convidado para dar uma palestra sobre estresse. E aí eu estava fazendo uma revisão aqui sobre alguns estudos sobre a relação de estresse e saúde, né? Uhum. E é impressionante, né? É impressionante a quantidade de estudos que a gente tem, né? Eu fiquei impressionado de alguns estudos que eu olhei. Um, por exemplo, mostrando alguns fatores de risco relacionados a infarto. E aí, eles colocando os fatores de risco relacionados ao estresse com um fator de poder de risco tão grande quanto fumar. E muitas vezes pode ser Então, até maior do que a própria sim, hipertensão, né? Então, é, é um problema gigantesco, pessoal. Não é um problema pequeno que a gente está enfrentando aqui. Difícil de é. mensurar, né? Não é tão fácil de mensurar, né? E traz efeitos em todas as esferas da nossa saúde. Então, o que acontece é que desde 2014, a Associação Americana de Cardiologia reconhece a depressão como um fator de risco independente para morte súbita e risco cardiovascular. Mas, na verdade, o que intermedia é a questão do estresse, né? Quando você une depressão e estresse, doença cardiovascular, ela é uma combinação aí meio que fulminante. E a gente entende isso quando a gente estuda a programação metabólica fetal. Porque Uhum. todos os estudos lá da época do Doherty, que foram Horror. acompanhando as pessoas ao longo da vida, ela já vai estudar o papel do estresse na vida intrauterina, né, através aí da restrição do crescimento intrauterino, onde muitas vezes a mãe está com deficiência de ferro, ou mesmo quadro de estresse. A gente percebe isso muito em mulheres médicas que dão plantão noturno e os filhos nascem com insônia ou com desregulação emocional. A gente já tem visto isso bastante. Então, quando a gente começa a entender essa questão do neurodesenvolvimento e como o cérebro se adapta à situação de estresse, a gente começa a entender essa relação do estresse com as doenças, porque aí tem a questão cérebro-coração, cérebro-intestino, a gente não pode esquecer do nervo vago intermediando aí a relação com o intestino, e é ele que é ativado na situação de estresse, né? Por isso que a pessoa sente ali nas vísceras, muitas vezes, a situação de estresse, nas entranhas, como eles dizem, né? E para Uhum. muitos já é reativo, né? Sentir o estresse, o intestino já responde, né? Então, a gente vai percebendo como o cérebro ele é esse intermediador que vai tentar, vamos dizer assim, absorver toda essa informação do estresse e dar uma resposta para o corpo se adaptar. E aí, nessa adaptação é que muitas vezes a gente tem a doença se instalando. E as pessoas pensam, né, Adriano, muito quando fala em estresse, o cortisol. O cortisol tem uma série de problemas relacionados, né, Sim, mas ao não é o excesso de único. ativação de cortisol, mas não é o único. Não, Né? as Eu vejo hoje que categorias. um dos principais problemas esses dois sistemas lindos que a gente tem, o simpático e o parasimpático, que deveriam, né, eles deveriam jogar juntos, né, onde um sobe, o outro desce, nenhum é maior que o outro, né, o yin e yang, né, que a gente tem um equilíbrio Isso, neles, né? Mas a nossa vida moderna é totalmente simpática e muito pouco parasimpática, né? Isso é uma coisa que eu acho que é exatamente. muito legal da gente conversar e a gente depois pode dar estratégias de equilibrar mais o parasimpático, que é onde está deficiente, né? Isso, exatamente. Até porque você perde também uma conexão no cérebro que acontece ali no lobo temporal, onde está a amígdala
o sistema límbico, né, que fica dentro do cérebro. Tem uma amiga que ela até está aqui assistindo a live, que ela dá o exemplo da mão, né? Aqui sendo a parte mais frontal e dentro o lobo temporal. E a gente tem o lobo da ínsula, que é ele que faz essa ponte que vai associar essa parte mais emocional com o nosso racional, que por alguma razão, nesse estresse crônico, perde essa comunicação. Então, a própria pessoa não consegue nem regular o teu sistema nervoso simpático. Parasimpático, ela conseguiria através de uma respiração, né? A pessoa fica tão no automático que ela só vai perceber, às vezes, depois, quando ela já passou mal, quando ela já tomou o remédio. Né? E uma das estratégias que eu falo é você estar presente, vivenciando o que você está ali, né? Você está no aqui e agora, que é o tal da atenção plena, hoje conhecido como mindfulness, né? De você ter essa percepção na hora que as coisas estão acontecendo para você ativar essa resposta parasimpática, que ela é possível através da respiração profunda, através de técnicas de relaxamento, você pode estimular o nervo vago também massageando logo, né? O pessoal usa muito da auriculoterapia, né? É muito Tem tudo isso. interessante. Eu gosto muito de, né, eu falei muito, hoje em dia nem falo tanto, mas hoje está muito na moda a questão de banho gelado ou, né, a exposição ao frio, que faz uma ativação no fim parasimpática, né? Então é É, interessante. Meditação, né, que é na atenção plena, mas mindfulness, a dependendo da meditação. região, é só a pessoa ir para fora de casa, que já está o frio o suficiente, né? Vai É, com menos roupa, já faz essa ativação, né? Não precisa ir no banho gelado ou achar uma banheira cheia de gelo, né? mas o problema é que a gente vive um mundo que ativa o simpático a todo tempo, Sim, o tempo né? todo. Agora, quem como nós, que moramos em cidades grandes, onde tem trânsito, tem violência, tem muitas coisas para fazer, né? Como é que a gente pode, né? E essa é uma pergunta que é para nós, né? Nós médicos, inclusive, somos pessoas, né? Inclusive, se a gente colocar lá, né, o CRM faz várias alertas e pesquisas de que o médico né, uma das profissões que tem Burnout. mais pessoas doentes e mais burnout, porque a gente vive muito também a vida dos pacientes, esse estresse, e muito, né, e trabalha muito, né? Então, mas é difícil, né? Não é fácil, né? Eu quero aqui compartilhar com todos vocês que a gente está falando sobre estresse, a gente vai falar sobre várias ferramentas para controlar estresse, mas eu também, muitas vezes, me pego em momentos que eu esqueço tudo, toda essa cartilha que eu, inclusive, falo com meus pacientes, porque não é fácil, né? Quando a gente chega na vida real, não é muito fácil, tá, pessoal? É. Para mostrar para vocês, não é fácil, né? Você trazer essa presença para o aqui e agora e colocar em execução, né, o plano de você ativar o teu parasimpático, ele exige muito porque nós estamos muito reféns do automático. Por exemplo, ficar muito na tela do celular, ele faz com que essa comunicação de você executar, ela se perca. Eu falo que é algo que abre a ponte aí, que não conecta o lobo temporal com o córtex pré-frontal, porque a ínsula, ela é uma ponte. Então, a tela hoje, ela é um deflagrador que ela te deixa nesse automatismo e você não faz o que você tem que fazer. Então, você acha que você vai se acalmar jogando Candy Crush ou rolando tela no Instagram e, na verdade, você tem que parar, fazer uma respiração profunda, uma sessão curta de meditação, ouvir uma música que te acalma muitas vezes, né? Até essas músicas que mexem com frequenciais, acho que é o Dr. Thompson que trabalha muito com isso, né? Mas Uhum. não, a pessoa fica paralisada porque ela está ali procurando estratégias erradas, né? Que em vez de acalmar, vão ativar ainda mais essa reação de luta e fuga no cérebro. E interessante, tu falou uma coisa que eu lembrei aqui, como uma simples respiração pode mudar tudo. E a gente olha Exato. as pessoas mais ansiosas e as pessoas, né, que não conseguem nem, não para nem para comer mais, né? Porque ela tá comendo e tá olhando o Instagram e tá não sei o que, falando, mexendo no Isso. WhatsApp. E aí, como a respiração dessas pessoas é uma respiração curta, né? E E sim, muito superficial, né? As pessoas não apical, conseguem mais superficial, parar e fazer rápida. uma respiração, né, profunda, abdominal, né, completa. As pessoas têm uma respiração curta e praticamente ela quase nem move mais o abdômen. Né? Interessante quando vê, principalmente os ansiosos também, né? É. Como é Eu comum moro os eu moro numa ansiosos. cidade de litoral.
o grosso da cidade não fica mais de 2 quilômetros distante da praia. Eu falo para os pacientes, vai de manhã, caminha, põe o pé no chão, descalço, faz uma respiração profunda, olhando para o sol, né? Ativa o grounding, ativa a respiração. Não consegue sair. O corpo fica lá paralisado e a pessoa só procrastina e ela acaba não indo, né? Então é bem esse efeito mesmo de como nós estamos nesse modo ativado de luta e fuga. E muitas vezes essa questão da tela ser esse deflagrador também de estresse para o cérebro, né? Porque para o cérebro esse excesso de luminosidade que vem intermitente de tela, de celular, de tablet, de computador, é um estresse. Com certeza, né? Eu sempre falo aqui porque o sono, né, ou a falta, a deprivação do sono um grande gatilho para piorar o estresse que a gente vive no nosso dia a dia, né? Assim como as deficiências nutricionais, ou uma série de questões, né? Mas e além da tela, o que eu vejo também que as próprias redes sociais, essas notícias, né? Porque aí parece que sempre a vida do vizinho, a grama do vizinho é melhor que a minha, né? E de repente eu estou muito bem na minha vida, mas eu olho de repente uma coisa melhor que a minha, que eu já me sinto. Porque o ser humano também, a gente vive de comparações, né? Exato. Tudo é uma comparação. E isso acontece principalmente quando a pessoa está na vigência de um quadro depressivo, ansioso, um pânico, porque ela coloca na cabeça que ela não vai conseguir sair, porque para ela aquela vivência, assim, não tem mais jeito, né? E por isso que a gente vai atrás de outras técnicas e alternativas, agora que a gente tem a tecnologia, para tentar auxiliar essas pessoas, Rui. Porque quando a pessoa ela vive um estresse pós-traumático, uma crise de pânico, uma agorafobia, um quadro depressivo, ou mesmo uma depressão um pouco mais acentuada, ela entra nessa paralisia, né? E essa questão da tela, da comida processada, ela acaba sendo a forma mais fácil para a pessoa continuar vivendo. E às vezes o único recurso, né, é a atividade virtual, é a convivência social que a pessoa tem, né? E aí o que acontece? A gente vai tendo esse agravamento, né? Porque a pessoa já está ativada e os meios que ela busca para se ajudar, eles ativam ainda mais. E aí, quando a gente usa remédio, claro, não tem essa resposta, como eu falei, antidepressivo, ele não desativa essas vias neurais ativadas, e aí a gente fica em busca, né, da tecnologia, e aí a gente agora tem essa técnica REAC, né, que está, pelo menos a gente está vendo resultados, mas também não é resultado imediato, né? Outro dia uma moça falou para mim, eu fiz e não adiantou. Eu falei assim, mas quantas sessões você fez? Ah, uma. É. Uma sessão. Né? Eu acho que nós vamos. Tem muita coisa interessante para a gente falar sobre REAC, né? Sobre a tecnologia REAC, mas eu sempre gosto de falar que não é só o REAC, acho que é um conjunto É o de controle. questões, né? Onde vai ter minerais e vitaminas, eu acho que a gente vai ter que. Tem fitoterápicos que podem ajudar, tem medicamentos que podem ajudar, tem técnicas das mais diversas e diversos profissionais que podem estar te ajudando, né? Diversos profissionais. O exercício físico, para mim, é algo fundamental, que a Fundamental. gente não... Os 6 pilares, né, da medicina do estilo de vida já é a lição básica de tratamento de qualquer pessoa hoje que busca ajuda médica, né? Exatamente. Por exemplo, hoje uma pessoa que vai buscar uma ajuda contigo e é uma pessoa sedentária, né? Hoje eu acho que é inadmissível a gente não tocar, pelo menos no assunto. Talvez não vai dar para a gente, né, explorar muito, mas tem que estimular a atividade física, porque a atividade física em si também faz a produção de diversos. Hoje, né, o músculo é um órgão endócrino, produzindo miocinas anti-inflamatórias, inclusive influenciando algumas substâncias importantes para o nosso cérebro. Né? Então, não tem como a gente falar de modular o nosso estresse sem a gente ter que falar pelo menos um pouquinho que o exercício físico é fundamental nesse processo. Né? Assim como a Aí, tua, né, a tua alimentação, né? Não tem como não é porque falar as pessoas querem uma solução mágica, né? Então é sempre algo que vai fazer por elas. Então é o remédio mágico que vai aliviar o sofrimento e possivelmente elas buscam a técnica de REAC também, né? Essa técnica vai trazer o alívio, eu não vou precisar fazer nada, né?
Por exemplo, sabe, que um dos profissionais, das pessoas que eu vejo que muitas vezes tem uma resposta mais incrível com o React são pessoas que meditam, são pessoas que Uhum. fazem yoga, porque são Sim, pessoas que estão, em geral, né, pessoal, estão mais conectadas com o seu corpo. Então, exato. quanto mais conectado com o seu corpo você vai estar, mais muitas vezes você sente os efeitos terapêuticos que o React tem, Exato. assim como pessoas que eu vejo, todas as pessoas assim que já buscam, assim, que estão mais conectadas de uma forma geral, não só através de meditação e yoga, tendem a ter, né, melhores resultados. E quanto mais desconectada a pessoa está, muitas vezes, com a sua realidade interna, menos ela sente. Então, É, uma das coisas que eu vejo, assim, por exemplo, tem alguns pacientes que fazem, né, o ciclo do REAC, a gente vai conversar depois, e aí ele volta no final, e aí eu pergunto, e aí, como é que foi, né? Teve alguma melhora? E normalmente esses pacientes dizem, não, eu não tive nenhuma melhora. Aí normalmente vem a mulher ou vem o esposo e ele diz, como assim tu não teve melhora? E começa a enumerar uma série de coisas que essa pessoa, né, está apresentando mudanças na sua vida. talvez Né? um dos primeiros pilares que a gente tem que trabalhar seja essa questão do manejo do estresse, mas dentro dessa questão da atenção plena, que é o mindfulness, né? De trazer as pessoas presentes naquilo que elas estão vivenciando. Porque o que eu percebo é que elas estão ou em modo avião, ou assim, completamente alheias, não tem a percepção do que estão vivendo. Então, come de qualquer jeito. Hoje mesmo, a minha primeira paciente, a gente conversou sobre isso. Está comendo na frente da televisão, está comendo conversando, está comendo com um tablet, ela não percebe nem que ela mastiga, né? Então, a gente precisa Aliás, isso trabalhar. é incrível. Isso é incrível porque muitos pacientes que eu encaminho, para mim, na verdade, para mim, todo paciente deveria passar por uma nutricionista. Um Sim, sim, nutricionista. Tá? sim, Porque eu também, por também mais penso. que a gente saiba de alimentação, Não, né, sempre existe alguma coisa. E é muito comum alguns pacientes que estão com muitos gases, muita dificuldade de digestão, inclusive com o intestino mais preso, e aí a nutricionista diz assim, oi, tu sabia que essa pessoa, ela come olhando para o celular e ela tem 5 minutos para almoçar? E exato. aí eu simplesmente digo para ela começar a ter um pouco mais de atenção plena, e simplesmente faço Isso, pequenas combinações de, ó, tu vai ter que mastigar e tu vai ter que tirar o teu celular na hora que tu come. E aí a isso. mastigação melhora, a digestão melhora, os gases diminuem, a digestão é mais fácil. Assim, coisas extremamente simples, né? E que muitas vezes a gente Exato, acaba esquecendo de fazer, né? Por exato. Só causa do trazer estresse, por causa do é, dia a dia, né? o Não come primeiro direito, não passo respira é estar direito, presente. é Isso. estar presente É ali estar naquele momento presente. que você está comendo. Isso, isso. Né? Isso Não não só no que você está significa que comendo, todo dia eu tô, né? Isso não mas talvez significa, né, nós que de vez em quando. tenhamos. Talvez nós tenhamos que começar a trabalhar que nós precisamos estar presentes, conectados também naquilo que nós estamos fazendo, para reconhecer, né, como as situações elas nos afligem, elas nos atingem, a percepção que nós temos, porque senão fica tudo no modo automático. E aquilo que é automatizado, o cérebro ele só reage. Ele não Né? tem elaboração, ele só tem reação. Então a gente entra nesse modo só de ficar aí reagindo, reagindo, reagindo. Aí chega uma hora que a gente perde o controle, é lógico. Você não está no comando. Quem está é o teu sistema nervoso autonômico, o teu sistema límbico, a amígdala, não você, né? Perfeito. E foi baseado em tudo isso que a gente está conversando aqui, que lá, mais ou menos há uns 30 anos atrás, que o Dr. Rinaldi e a Vânia, que são, né, pesquisadores e médicos italianos, que começaram essa pesquisa, né, relacionado ao estresse, e o estresse como um dos grandes causadores das doenças crônicas. Sim, E aí que eles desenvolveram, foi a partir disso que eles desenvolveram toda a tecnologia REAC, que ainda está em desenvolvimento. sim. Mas os protocolos, que né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o REAC, são protocolos É, todos clínicos, né, todos eles com aprovações, estudos, né, e grande, eu digo assim, o REAC não é, a tecnologia REAC não é milagrosa. Ela, quando bem indicada e quando alinhada à expectativa de forma correta, produz resultados fantásticos.
Tá. E eu presumo Mas que o tem que paciente alinhar tem a que ter uma expectativa. participação ativa nesse processo, certo? Ele tem que ser o Exatamente. protagonista do seu E tratamento. porque a tecnologia são, na verdade, ciclos de sessões. Normalmente são 18 sessões. E muitas vezes, para um efeito mais consistente, às vezes vai precisar de 2, 3 ciclos. Isso significa Tá. 1 ano, 2 anos Sim? da utilização da terapia para a gente conseguir que a gente tenha uma resposta, porque uma das grandes, vamos pensar, das grandes chaves da tecnologia REAC é não produzir de uma forma um estímulo, e sim despertar o sistema de autorregulação do corpo. Isso é uma das coisas interessantes da tecnologia, né? Porque o que se fala, hoje se tem muitas técnicas, eu acho que todas as técnicas, tem diversas, estimulação transcraniana, tem que com sons, né? Tem coisas muito interessantes Sim, utilizando sim, sons, né? sim. Diversos estímulos, né? Tem diversas formas interessantes, mas a grande chave que me fez começar a trabalhar com a tecnologia REAC é essa ideia do mecanismo de ação de trabalhar que o teu sistema de autorregulação entenda o que é mais importante para ele agora, naquele momento, e começa a ser trabalhado. Tanto que muitas vezes o resultado da tecnologia se dá de 2 a 3 meses depois do fim de ter terminado o ciclo das 18 sessões. Interessante, né? Sim, Então, essa é sim. uma das belezas. E o que eu vejo é que a tecnologia REAC, em conjunto com outras estratégias, produz resultados melhores ainda. Sim, E uma, sim. e uma das questões também importantes e também interessantes da tecnologia, que de uma certa forma ela também vai agir independente da vontade ou não do paciente. E uma das coisas que eu vejo também, então, eu sempre falo essas questões do estilo de vida, as bases, os fundamentos do estilo de vida é importante. Só que tem algumas pessoas que tá tão nesse modo congelar do luta ou fuga, e congelar, está tão congelada e paralisada que ela não consegue fazer nada. A E a inércia. partir, e a partir de tecnologias como a tecnologia REAC, a pessoa consegue estar um pouco mais presente com ela mesma. E aí ela consegue, às vezes, enxergar o que ela precisa fazer. Tá? Eu Certo. sempre falo para as pessoas, precisaria da tecnologia REAC para resolver os problemas? Não. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ficar meditando 1 hora por dia durante vários meses para que Ai, não, mas consiga equilibrar todo o seu corpo. É possível, né? É possível, totalmente possível. Agora, muitas vezes é muito difícil. E eu tô, através, e eu tô fazendo um através da treinamento de tecnologia. mindfulness, é extremamente difícil. Para quem não tem um hábito no início, é até angustiante, porque você não. Meio minuto é ensurdecedor na mente, né? Exatamente. E aí a tecnologia, e eu acho que hoje, com certeza, o futuro da medicina vai estar em aliar várias técnicas. Né? Sim, E aí o REAC a gente pensa, não é uma técnica bioquímica, né? É uma técnica biofísica, porque tu está utilizando uma onda radioelétrica assimétrica para produzir uhum. um efeito no teu corpo, né? E aí sim vai produzir, né, um efeito que a gente vai dizer, né, melhorando polaridade celular, melhorando toda a corrente bioelétrica endógena, aí a gente melhorando, né, toda essa atividade bioelétrica endógena, as nossas células, né, os nossos sistemas, os nossos órgãos passam a funcionar de forma mais harmônica e aí a gente começa a ter uma série de ganhos para a pessoa. Sim. Mas às vezes, Adriana, é interessante que o ganho que a pessoa tem não é exatamente o ganho que exatamente ela veio buscar. Né? Então, às vezes a pessoa. Mas normalmente sempre quadros de ansiedade, de depressão, tendem a ser reduzidos com o uso da tecnologia. Às vezes, tem muito paciente que vem buscar a tecnologia porque ele está querendo reduzir os medicamentos. E muitas vezes isso até pode ser possível. Eu sempre digo,
eu não dou nenhuma expectativa, porque a gente não sabe qual é a resposta daquele exato. indivíduo. Né? Isso é uma coisa que a resposta é individual. Né? A quantidade Sim. de ciclos que tu precisa ter para ver uma resposta também é muito individual. Mas é impossível a pessoa vir fazer um ciclo de REAC e querer Uhum. resolver todos os seus problemas de uma vida toda. Não, até porque o REAC vai mexer na neurofisiologia, né? Pelo que eu entendo. E aí a gente vai ter uma resposta bioquímica, mas é a longo prazo, porque o cérebro, né? Tudo que tem envolvimento de fibra neural, digamos, nervosa, você tem a parte elétrica, mas você também tem a parte bioquímica. A questão é que essa conexão, ela é extremamente refinada e ela leva tempos, né? A medicação vai agir Leva? na parte bioquímica, mas ela também pode atuar na parte elétrica. A gente tem isso com os estabilizadores de humor, por exemplo, né? Que eles atuam nos Uhum. canais de cálcio, então vai mexer na parte elétrica também. Então, toda vez que você vai mexer com neurofisiologia, é a longo prazo, porque você vai ter que reestruturar a frequência mesmo da, Perfeito. da atividade elétrica, né? E isso é trabalhoso, isso é ao longo tempo, né? Nós estamos num mundo que a frequência é muito alta, né? As músicas, né? A harmonia, né? Então, a gente sabe que tudo isso ressoa na neurofisiologia, né? Mas é a longo prazo. É a longo prazo. Às vezes a gente tem respostas muito interessantes no curto prazo. Tá, Uma das respostas que às vezes é muito comum a gente ter é uma melhora do sono. sim. Muitas vezes de Porque, uma forma muito rápida, né? Porque eu de uma acredito. certa forma, o início a gente desarma um pouco esse sistema simpático que está hiperativado. Mas claro que a gente desarma de uma certa forma, só que se a pessoa volta no outro dia para aquele mundo que ela vive, né, Sim. vai voltar a ativar. Então, por isso que Então, ele às vezes vai atua no precisar de vários ciclamato, ciclos, no glutamato, isso. né? E às vezes vai precisar de vários ciclos para que essa pessoa verdadeiramente consiga fazer com que a amígdala dela dê Aham, uma resposta diferente, né? Uma certo. resposta mais fisiológica e menos disfuncional. Tá? E isso eu vejo muito nos pacientes que depois, às vezes, de um, de dois, de três, de quatro, de cinco ciclos, eles passam, inclusive, a mudar o comportamento. Em Sim. diversas áreas, isso é uma coisa bem interessante. Então, é aquele paciente que sempre fez dieta e não consegue emagrecer ou não consegue parar de comer certos alimentos. Ou aquela pessoa que às vezes tem até, isso é muito interessante, às vezes aquela pessoa que não consegue largar o emprego, mas ela não gosta do que faz, mas tem Ah, medo, tem uma série de... E a pessoa consegue estar mais presente, mais conectada com ela mesma. E isso que eu acho lindo, sabe? sim. Que não é só o REAC que pode fazer, mas o REAC, eu digo, é um facilitador. E É, quando essa pessoa ela faz uso da tecnologia e ela tem uma rede de apoio de uma psicóloga, de uma psiquiatra e que entende desse processo, e aliás tem muitos psiquiatras utilizando a tecnologia REAC, eu tem. digo, é o melhor dos mundos. Porque aí ela consegue, né, ela consegue unir essa melhora da parte, digamos assim, da polaridade celular, da atividade elétrica, da bioelétrica endógena, né? E essa melhora fisiológica que vai ocorrer em consequência disso, com Sim, os encaminhamentos que você vai dar. Né? E sim, aí eu vejo resultados fantásticos, né? na, sim. na composição do todo. Né? Então eu Eu vejo vejo muitos muito no MDR, né, que também trabalha muito com estresse e situações. MDR é muito interessante. Né? Então, a união das técnicas né, por uma pessoa que entenda exatamente o que está acontecendo é o melhor dos mundos. Porque também o que eu vejo em relação à tecnologia REAC é muita gente dizendo vai resolver todos os seus problemas. Não, Não é isso. Né? Mas eu não posso negar hoje que a gente não tem como, para fazer um atendimento mais integral do paciente, pensar em várias técnicas tá, biofísicas, bioquímicas. Né? A certo. gente vai ter que usar um arsenal de técnicas que, em conjunto, quando bem aplicadas, produzem efeitos
e resultados fantásticos, né? Vão Que acho fazer que efeito somatório. exatamente, não é só o remédio, não é só o exercício, não é só a alimentação. É todos juntos, combinados ainda com técnicas biofísicas que vão trazer talvez o resultado que aquele paciente precisa. Sim, Né? Numa população cada vez mais traumatizada por sim. milhões de coisas que estão, né, nos bombardeando a todo momento. Né? Isso, E eu isso. vejo também, assim, Adriana, uma insatisfação dos próprios profissionais da saúde de não estar conseguindo tratar adequadamente seus pacientes, né? De, É de que muitos, são muitas coisas, né? E aí tá difícil, né? Também porque os traumas e os problemas estão muito grandes, né? Não sei, quero até tua opinião sobre isso. assim, eu pego pessoas, como eu te falei, que já vêm de uma história longa de trauma, porque quando chega no psiquiatra, geralmente é o último profissional que se chega, né? A pessoa vai no neuro, vai no gastro, vai em todos, né? Para muita gente é muito difícil chegar no psiquiatra, porque seria assumir que não deu conta, né? Eu tenho muita gente que já chega, já começa chorando e fala assim, eu sou um fracasso, já começa a consulta assim. Se eu estou aqui é porque eu fracassei. E na verdade não é, é um cérebro que eu falo que é um copo que transbordou, né? E aí a gente vai reconstituindo a história, a gente vê que a pessoa passou por muita coisa. Ela tem resiliência, só que as vias neurais que facilitam a resiliência, elas se esgotaram, elas estão hiper mega ativadas, né? Então a gente vai ter um longo trabalho para fazer essa reconstituição e nós vamos precisar de outras técnicas, de outros profissionais para estar auxiliando. É que eu falo, a gente não vai resolver em 6 meses, um ano, uma vida inteira, às vezes, de trauma que a pessoa tem. Eu pego pacientes que têm traumas, assim, já veio da família e casou, passou por situação traumatizante no casamento, aí casou pela segunda vez, a coisa se sustentou, né? E aí chega depois de 30 anos de uma vida extremamente traumatizante no consultório e acha que vai tomar remédio 6 meses ou fazer um tratamento de 6 meses e vai estar boa. E não é bem assim, né? Não, não é. Eu acho que é isso. A grande lição que a gente pode tirar é que o estresse é algo presente na vida de todos nós. Sim. Muitas vezes a gente não se dá conta do nível de estresse que estamos submetidos e principalmente, né, de qual é a resposta que a gente está dando e de qual é os efeitos que isso estão provocando na nossa saúde. Exato. E aí o tratamento do estresse, ele é complexo, mas ele é Sim, perfeitamente possível, né? Também acho que a gente tem que dar essa ideia, né? Ele é sim. perfeitamente possível. Se a pessoa começar a se perceber, o autoconhecimento é o melhor caminho, porque na hora que ela percebe o que ela vive em si, como ela reage, como ela age, ela vai ter ferramentas melhores para a partir daí ela viver de uma forma mais saudável, né? Porque ela vai aprender a falar não, ela vai se posicionar, ela vai sair de situações que ela não está aguentando. Então, eu falo que o autoconhecimento é este caminho e é o ponto inicial de tudo, né? A gente colocar o quanto que a pessoa precisa estar presente, atenta a ela para o tratamento iniciar, porque senão não tem remédio mágico, não vai ter um remédio que vai lá e vai silenciar a tua amígdala. Isso não existe. Nem o canabidiol, que é hoje talvez a substância que melhor atue, né, nessa anulação da amígdala, nem ela vai fazer isso. Né? A gente precisa da pessoa estar ali fazendo a meditação, fazendo atividade física, mudando o estilo de vida e estando presente e se auto-percebendo, né, para contribuir para o tratamento. Perfeito, eu acho que é isso, né? A gente queria aqui trazer esse assunto de estresse, de saúde e dar né, uma palhinha sobre a tecnologia REAC. Não é o objetivo aqui, né, eu explicar o que é a tecnologia REAC, mas eu tenho alguns vídeos no YouTube, né, Dr. Rui Ramos, onde eu falo, né, assim, com mais sobre a tecnologia em si. Né? A tecnologia REAC hoje está praticamente em todos os estados do Brasil. Né? Sim. Existe um site Tecnologia REAC, ou só se botar REAC no Google, Uhum. você vai achar o site onde tem, né, toda digamos assim, o embasamento científico, os artigos científicos, tem bastante coisa, né, bastante coisa publicada em revistas boas,
Ainda a gente carece de mais estudos, a gente poderia ter muito mais É que é estudos recente, ainda. né? É. Recente. Mas já tem estudos mostrando em melhora de depressão, de ansiedade, de estresse, Fibromialgia. fibromialgia. Tem alguns estudos interessantes no autismo, tem estudos, né, promissores em síndromes raras, né, tratamento de dores complexas, de alguns distúrbios do movimento, da marcha, pós-AVC. Então, tem um mundo de possibilidades para tratamentos biofísicos, que eu acho que isso é também o futuro da medicina. Né? Sim. E a gente conseguir casar todas essas ferramentas, né? É sim a forma de conseguir trazer mais saúde, né? E mais também consciência para as pessoas, né? Que vivemos um mundo onde estamos tão desconectados com nós mesmos, né? Que não conseguimos mais entender por onde começar para recuperar e restaurar a nossa saúde. Eu quis trazer esse tema porque a gente gosta sempre de trazer esperança, né? E saber, e informar as pessoas que estão surgindo tecnologias novas, técnicas novas, sempre no auxílio, né, das pessoas que estão em sofrimento mental, porque muitas vezes elas perdem as esperanças, né? Porque elas confiam tanto no remédio, e o remédio a gente sabe através de ensaios clínicos que tem uma ação limitada, né? E é importante a gente trazer essa esperança. Olha, tem o REAC, tem a estimulação eletromagnética, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia. Eu acho que é super importante a gente deixar essa esperança, né, para quem está em tanto sofrimento, principalmente as pessoas que vivem com estresse pós-traumáticos, né? E esses Muito. quadros crônicos arrastados, né, com tanto sofrimento e limitação. Perfeito. Eu acho que é isso. Adriana, acho que por É, mim eu estou muito satisfeito, tá. né, de Eu ter, também. de ter feito essa Obrigada. live. Eu te agradeço muito por ter aceitado o meu convite para a gente falar. Ah, Né? E a gente pode, inclusive, combinar outras lives para falar sobre assuntos em relação à saúde mental, que é tão, tão importante. é muito. Nunca foi tão importante né, como no momento atual a gente falar sobre saúde Teve que mental. ter a pandemia para as pessoas verem a importância da saúde mental, porque até então, assim, ela tinha uma importância, mas ela não estava na discussão no dia a dia, né? E agora acho que virou uma necessidade a gente está falando. Eu tenho vindo mais falar da saúde mental da mulher, porque a mulher ela acaba sendo muito invalidada nas queixas clínicas, né? Porque ela é mais ansiosa, mais depressiva, tem essas questões hormonais, né? E a gente sabe o quanto que elas ficam traumatizadas. Por exemplo, a mulher que tem endometriose, ela tem trauma de médico, porque ela vai lá, faz a queixa e ela é invalidada, né? Então, falar desse tema é validar esse sofrimento e, como eu te falei, trazer uma esperança para essas pessoas, né? É isso aí. E tem tantas. E todas as doenças, praticamente todas as doenças, vai ter um componente do estresse envolvido nas Sempre, doenças, pelo né? menos piorando o quadro, né? Sim, sim. Principalmente aquele estresse que a mãe recebeu, porque o estresse que uma mãe recebe na gestação, se ela tiver uma filha mulher, são 3 gerações que isso é transmitido de forma epigenética, né? Então a gente começa a entender a magnitude do estresse na vida do ser humano, né? Com certeza. Tá Tá bom, certo. Adriana, muito obrigado aí. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Essa live a gente vai ficar salvo aqui para quem quiser assistir ela depois. E eu prometo também que depois eu coloco ela também lá no YouTube para quem quiser assistir lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, uma boa noite a Boa todos, uma excelente semana com muita saúde, muito amor. E vamos pensar, né, com muita saúde mental para noite. todos, né? E com esperança de dias E com melhores para quem estiver em esperança. sofrimento, Com né? É isso aí. certeza. Tchau. Isso aí. Beijo, tchau para Tchau. todos.